Olá, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, que você esteja bem. Espero que você esteja vivendo bem, apesar das circunstâncias. E se você não estiver bem, eu espero que você esteja bem após ouvir a palavra de Deus. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E se você está caindo de paraquedas nesse canal, eu peço para que você fique até o fim. Eu creio que Deus tem alguma coisa para falar para você também. E eu creio que Deus quer que você o conheça, se é que você não o conhece. Então, fique aqui comigo, fique conosco e vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a oração mais voltado para petição, para pedir. E sobre 3 perguntas que nós deveríamos fazer antes de pedir. E para não voltar tudo de novo, eu recomendo que você dê uma olhada. Tem nesse canal, no YouTube, ali as 3 perguntas antes de pedir, ou antes de orar. E é interessante que você olhe isso, mas eu vou dar um pequeno resumo assim para nós continuarmos. A primeira pergunta seria se é ou não da vontade de Deus aquilo que você está pedindo, porque se não for da vontade de Deus, você não vai receber. A segunda pergunta tem algumas variantes ou algumas variáveis. Por exemplo, se você tem uma vida, se você já é um cristão, se você já frequenta uma igreja, se você já conhece a palavra de Deus, então a pergunta é: eu estou tendo um relacionamento com Deus? Agora, se você não é e de repente você pede alguma coisa para Deus, aí Deus vai olhar o teu coração. Muitas pessoas que não conhecem a Deus já se voltaram a Ele no desespero e Ele socorreu. O salmista diz que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Então, e a terceira e mais importante é: eu tenho alguém que eu não perdoei, ou eu não estou perdoando, ou estou guardando mágoa contra alguém? Então isso é muito importante e você poderá ver isso com um pouquinho mais de detalhes lá, se você quiser também. Agora, hoje, nós queremos falar um pouquinho sobre intercessão, que também é importante conhecer um pouco. O assunto, queridos, é muito extenso, muito vasto, e acredito que ninguém vai conseguir esgotar esse assunto assim, talvez para esgotar, acho que ninguém esgota. Mas suponhamos que a gente queira estudar com profundidade esse assunto. Levariam semanas, talvez meses, para a gente estudar tudo e procurar saber tudo. Mas vamos fazer um resumão para que os irmãos possam não só entender, mas principalmente praticar isso. Então, abram comigo a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 e 3. Perdão. No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza.
Então, nós sabemos de Daniel que ele foi levado para servir ao palácio do rei, quando o povo foi levado ali para a Babilônia. Ele foi levado ainda no reinado de Nabucodonosor. E agora a Babilônia caiu na mão dos Medos. Dario era rei dos Medos. E o Daniel, nós sabemos que desde quando eles foram no templo de Nabucodonosor, eles haviam decidido, ele e mais 3 companheiros, a não se contaminar com as coisas do rei e continuar servindo a Deus ainda em um país estrangeiro e ainda sendo escravos num país que os dominava e continuava dominando. E agora esse país mudou de mãos, mas eles continuaram sendo escravos. Mas Daniel era um homem que orava a Deus, que tinha comunhão com Deus. E mais do que isso, ele lia as escrituras que eram disponíveis naquele tempo. Aqui ele está dizendo o seguinte, que esse tempo de cativeiro que eles viveriam seria de 70 anos. O profeta Jeremias havia escrito sobre isso. E ele leu isso nas escrituras. Então ele estava sintonizado com o tempo e com a época de Deus. Ele estava sintonizado com o plano e com o propósito de Deus. Ele estava sintonizado com aquilo que Deus pretendia fazer para o seu povo e ali para aqueles que estavam diante dele. Então o que ele fez? Ele começou a jejuar e a orar. E naquela época, assim, se humilhar diante de Deus era se cobrir com roupas de saco e jogar cinza sobre as cabeças. Era uma forma de se humilhar. Então ele começou a fazer isso, começou a orar. Se vocês continuarem lendo esse capítulo e a sequência desses versículos, vocês vão perceber que ele está se humilhando assim, não só na sua maneira de ser, mas também na sua oração. Ele está confessando o seu pecado, está confessando o pecado do seu povo, e chega uma certa altura que ele diz: ao Senhor pertence a honra e a glória, mas a nós pertence o corar de vergonha. A nós pertence a vergonha, e ao Senhor a honra e a glória. E ele continua orando, e lá na frente ele vai ter uma visão, e Deus vai responder para ele naquilo que ele estava orando e naquilo que ele estava pedindo. Então, meus queridos, nós vemos ali que esse irmão ele estava orando pelo seu país. Mas agora esta oração era uma oração de intercessão. O que é a intercessão? É você se colocar no lugar do outro. Queridos, quantos de nós, nesses tempos de pandemia, temos recebido pedidos de oração de outros irmãos? Ore por mim, ore pelo meu filho, ore pelo meu pai, ore pelo meu tio. O fulano de tal está com uma doença muito grave, ou fulano está com coronavírus, foi internado. Então nós passamos a orar por aquelas pessoas. Alguns, queridos, oram formalmente. Como, ó Senhor, nós colocamos diante do Senhor a tal pessoa, tal, em nome de Jesus, amém. E pronto. E alguns ainda dizem que falam que vão orar, mas acabam esquecendo e não oram. E outra coisa, a maioria dos cristãos, queridos, não tem o hábito de orar. Eu fiquei pasmo quando um irmão me disse que na sua igreja eles passaram a começar o culto meia hora antes para que os líderes da igreja tivessem pelo menos meia hora em uma semana inteira, orassem, pelo menos se reservasse esta meia hora para orar a Deus. Então, é uma situação complicada. E eu, de antemão, já quero deixar assim claro para você, que nós vamos ver aqui
que o inimigo das nossas almas é uma pessoa real. Ele luta contra principalmente duas coisas na vida de uma pessoa. Ele luta para que você não ore. Toda vez que você se dispor a orar a Deus, você vai encontrar obstáculo. E toda vez que você lutar pela unidade da igreja, quer seja da igreja local ou quer seja da igreja como um todo, principalmente da igreja como um todo, você certamente vai encontrar muito mais obstáculo do que em outros lugares. Porque nessas duas coisas, na unidade e na santidade, está a vitória do cristão. A oração do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele ora basicamente para duas coisas. Ele ora ali, se você for ler esse capítulo, você vai perceber que Jesus está orando, inclusive por nós, por você e por mim. E basicamente por duas coisas, santidade e unidade. Ele diz lá no capítulo 21 aliás, no versículo 21 do capítulo 17 de João, ele diz o seguinte: para que eles, ou seja, para que você e eu, para que eles sejam um, assim como nós, eu e tu, ó Pai, somos um, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Trocando em miúdos, o Senhor Jesus está orando ao Pai para que você e eu sejamos um com Ele e também um com o Pai, através do Espírito Santo, e para que o mundo creia que Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Então, queridos, nós precisamos, e isso é uma coisa que existe muito obstáculo. Então, o que nós precisamos fazer? Vencer esses obstáculos em nome de Jesus. Segundo versículo que eu separei para ler para os irmãos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 29. Está dizendo assim, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus, o próprio Mateus, um pouquinho antes, ele fala que o reino de Deus, desde João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é conseguido pelo esforço. E somente os que se esforçam, ou dependendo da tradução, tem tradução que diz, somente aqueles que usam de violência se apoderam dele. Então é uma questão, quando nós vamos orar, é uma questão também de luta. Nós estamos lutando, porque nós estamos encontrando obstáculo e nós não podemos ceder diante desse obstáculo, mas nós temos que lutar em nome de Jesus. Então, queridos, muitas pessoas dão um nome para esse tipo de oração, de intercessão, de batalha espiritual. Porque, na verdade, é uma verdadeira batalha. Enquanto nós estamos orando, nós estamos lutando contra o inimigo, lutando contra o sono, lutando contra a indisposição física, lutando contra a indisposição espiritual, lutando contra um monte de indisposição. Mas o que acontece? Você e eu, como a Bíblia diz, nós devemos perseverar. Então, Mateus 12, 29 diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali dos seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá saquear a casa dele. Aqui ele está falando no sentido das coisas do inimigo. Queridos, não é que nós vamos entrar na casa de alguém e roubar as coisas dele, fazer um saque, mas ele está falando em saquear, tirar as pessoas das mãos do inimigo. E como que a gente faz isso? Lutando, amarrando o homem forte. Ou seja, você não consegue amarrar alguém, e principalmente se esse alguém é forte, se você não entrar em luta com ele. Agora, a própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra quem?
os principados, potestades, e etc, etc. Ou, enfim, resumindo, é contra o inimigo das nossas almas. E é claro que nós não vamos lutar com a arma dele, porque certamente seríamos derrotados. Mas nós vamos lutar com a arma de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, é crendo em Deus e crendo na palavra de Deus e amando a Deus, amando aos nossos inimigos, como nós já falamos aqui, amando ao próximo como a nós mesmos, como também já dissemos aqui, então nós poderemos sim ter vitória em nome de Jesus. Então, queridos, prosseguindo nessa questão da intercessão, quantas vezes você e eu começamos a orar por uma certa pessoas ou por uma certa situação? A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades constituídas. Mas não diz que é para orar só pelas boas autoridades constituídas, mas por toda a autoridade constituída. Ou seja, devemos orar pelo prefeito da nossa cidade, pelo delegado de polícia da nossa cidade, pela polícia da nossa cidade, pela aquele guarda que multou você no trânsito, você deve orar por ele também, e assim por diante. E todas as pessoas que exercem autoridade sobre nós, nós devemos orar por elas, pelo presidente da República. Eu até brinco com os irmãos, eu falei, eu já orei pelo Lula, pela Dilma e por todos aqueles que foram colocados como presidente, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, seja ela boa ou seja ela ruim, não importa, foi colocado por Deus. Então, como cristão, como cristãos, você e eu devemos orar pelas nossas autoridades. Agora, queridos, muitas vezes não é só apenas orar, mas é lutar por elas. Nós temos que lutar pela nossa família em oração, devemos lutar pelos nossos filhos em oração, devemos lutar pelas nossas esposas em oração, devemos lutar pelos nossos maridos em oração. É uma guerra o tempo todo no nosso dia a dia de oração. Então, queridos, não é você separar um momentinho na sua vida para estar diante de Deus, mas é você ter um tempo de realmente estar em guerra contra o inimigo das nossas almas e lutar e orar a Deus, e orar segundo a vontade de Deus, e orar tendo um compromisso com Deus, orar tendo um coração limpo diante de Deus, sem nenhuma acusação do inimigo, sem nenhuma raiz de amargura. Então, Daniel, ele estava orando, continuou orando e foi buscando a Deus e teve muitas visões. Não dá para a gente entrar em detalhes em tudo quanto Daniel viu ali, desde quando ele começou a orar e a buscar a Deus. Mas aqui em Daniel, capítulo 10, vocês vão ver, se vocês começarem a ler do começo deste capítulo, vocês vão ver que existe ali ele se defronta com um ser que é igual, ele descreve, é a mesma coisa que João descrevendo Jesus no Apocalipse. É igualzinho, igualzinho. Se você comparar, você vai ver que Daniel estava vendo Jesus no Velho Testamento. Os teólogos chamam isso de cristofania, ou seja, manifestações de Cristo no Velho Testamento. E depois, ele, ali no versículo 12 e 13, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas
o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa interessante. Ele chega e fala: Daniel, desde o começo que você colocou seu coração, que você se aplicou, que desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, as suas orações foram ouvidas. Mas eu só consegui chegar hoje, porque o príncipe da Pérsia me segurou, me reteve por 21 dias. Então, queridos, o príncipe da Pérsia aqui, no entendimento de muitos irmãos, eu também creio assim, é na verdade o inimigo das nossas almas. É alguém do reino do inimigo que tem bastante força e que tem condições de lutar bastante. E por 21 dias teve essa luta, até que a resposta chegasse até Daniel. Agora, queridos, vamos voltar mais uma coisa. Será que o inimigo tem tanto poder assim? Será que se o Senhor Jesus quisesse estar ali imediatamente com Daniel, ele não conseguiria? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Outra coisa que muitas vezes nós não entendemos quando nós oramos é que nós pensamos que a nossa oração vai mudar Deus. Ou, muitas vezes, queridos, você e eu oramos de uma forma tal que é assim que dá a impressão que a gente está querendo convencer a Deus de que aquilo que nós estamos pedindo seria uma coisa muito boa se Ele nos desse. Então, muitas vezes a nossa oração consiste em tentar convencer a Deus a nos dar ou a fazer alguma coisa por nós ou por alguém. Mas, queridos, a oração não muda Deus. A oração muda nós. Outra coisa, a oração, a persistência, a comunhão com Deus, ela muda a nossa mente, ela muda o nosso entendimento, ela muda a nossa perspectiva de vida. Porque muitas vezes nós oramos com uma expectativa, mas Deus nos dá uma perspectiva. E aqui ele está dizendo que ele ficou ali ele ficou 21 dias para responder a Daniel. Agora, ele precisaria ficar 21 dias? Eu creio que não. Eu creio, queridos, que era para que Daniel pudesse ter mais tempo de ter comunhão com Deus, mais tempo de se humilhar, mais tempo de orar, mais tempo de estar ali diante de Deus. Então, queridos, aquilo foi feito não por causa de Deus, mas por causa de Daniel. E também, queridos, para ensinar para você e para mim, para ensinar para nós, que quando nós oramos, quando nós intentamos orar por alguém ou por uma causa que nós entendemos que é de Deus e que nós sabemos que existe oposição do inimigo, é para nós entendermos que não importa quanto tempo leve, nós devemos perseverar em oração, devemos continuar lutando todos os dias orando ao Senhor em relação àquilo que nós cremos que seja a vontade de Deus. E à medida que nós vamos orando, Deus vai mudando o nosso entendimento, Deus vai mudando o nosso coração, a ponto de que nós possamos tomar posse daquilo que Ele já fez por nós. É um pouco complicado, mas é por aí. Então, queridos, devemos orar. E outra coisa, lá em Tessalonicenses, a palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Outra coisa, o apóstolo Paulo diz, eu ia separar esse versículo, mas são tantas traduções diferentes que às vezes as palavras são usadas de uma forma diferente. Mas eu gosto muito
daquela frase que Paulo usa. Ele diz que eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão por amor a Cristo. Então, queridos, muitas vezes o nosso corpo não quer fazer aquilo que o nosso espírito quer. A palavra de Deus diz que a nossa alma luta contra o espírito luta contra a alma, para nós não fazermos a vontade de Deus. Ou seja, a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. A nossa alma também não quer fazer a vontade de Deus. Então, o que eles precisam? Precisam ser subjugados pelo Espírito, pelo nosso Espírito, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Queridos, o Otmani, um cristão chinês, ele escreveu um único livro. Ele tem muitos livros dele, mas foram compilações de estudos que ele fez. Mas ele escreveu um único livro, chama O Homem Espiritual. E ele diz o seguinte, que nós somos um espírito que é revestido pela alma, e depois o espírito é vestido pela alma e depois é vestido pelo corpo. Ele dá um exemplo, por exemplo, daquela mulher que quebra o vaso de alabastro diante do Senhor Jesus, e ele diz o seguinte, que se aquele vaso não fosse quebrado, ninguém sentiria o perfume que estava dentro dele. Então, queridos, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica, dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que acontece? Aquilo que nós recebemos de Deus, nós recebemos no nosso espírito. Mas o que acontece? A nossa alma e a nossa carne, muitas vezes, principalmente a nossa carne, ela sufoca de tal maneira o espírito que aquilo que de Deus está dentro de nós não pode ser manifestado por causa do nosso orgulho, por causa da nossa presunção, por causa da nossa vaidade e por causa da nossa falta de quebrantamento. É por isso que o salmista diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, você tem parentes que não conhecem o Senhor Jesus, então lute por eles. Eu tenho visto, mesmo na comunidade, irmãos e irmãs que eu presenciei muitas vezes lutando pelos seus e orando em nome de Jesus, muitas vezes com lágrimas, e nós ali orando juntos e clamando, intercedendo, e o que está acontecendo? Às vezes a situação da pessoa começa a piorar. Quantas vezes muitos vieram me dizer, mas pastor, depois que eu comecei a orar pelo fulano de tal, parece que ele está pior. Mas é assim mesmo, queridos, é assim que funciona. O que está acontecendo? A nossa oração está fazendo efeito. Ou seja, aquela pessoa está ficando pior. Por quê? Porque ela está sendo pressionada por Deus, o inimigo não quer que ela venha para Deus. Então, existe essa luta. E a própria pessoa passa a ter uma luta com ela mesma. Eu me lembro que antes de me render ao Senhor, eu lembro que eu tive uma luta interior muito grande, porque existia alguma coisa dentro de mim que queria conhecer a Deus. E existiam tantas outras coisas que não queriam. E depois que eu estava quase convertido, que faltavam pouquinhos para a parte de Deus vencer, um irmão, ele me disse, um cristão que trabalhava comigo, depois se tornou meu irmão, ele disse um dia, olha, você me perdoa, mas lá em casa, todos os dias, a minha família ora por você, porque eu disse para eles que se você fosse cristão, você seria um bom cristão, porque você é sincero. Então, queridos, aquela luta que estava dentro de mim era movida por causa da oração de uma família que estava lutando diante de Deus por minha causa. E, graças a Deus, já tem 49 anos que eu estou nesse caminho.
E nós também já lutamos por muitas pessoas e elas vieram ao Senhor. Nós lutamos pela nossa própria família. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa e ali nós lutamos em oração por muito tempo pela nossa família. Nós somos naquele tempo, era os meus 5 irmãos e mais o meu pai e minha mãe. E nenhum deles conhecia o Senhor Jesus. A minha irmã tinha se casado com um jovem, naquele tempo pelo menos, né, evangélico, mas ele era evangélico, mas não era ainda totalmente cristão, comprometido com o Senhor, embora ele tivesse já no seu coração o temor de Deus. E o que aconteceu? Nós começamos a orar, a orar, a orar, a orar, a interceder diante deles, diante de Deus, a favor deles. O que aconteceu? Durante um bom tempo piorou muito. A minha família ficou totalmente hostil, pelo fato de eu ter virado a casaca. Então foi um tempo muito, muito, muito difícil. Mas o que aconteceu? Nós perseveramos. Nós perseveramos. E o que aconteceu? Nós não mudamos o coração de Deus. Nós oramos a Deus para que a vontade dele fosse feita na nossa família. E qual é a vontade de Deus? É que nenhum se perca, mas que todos venham a ser salvos. Então, à medida que eu fui orando, eu não mudei Deus, mas Deus foi me mudando de tal maneira que eles começaram a ver, puxa vida, ele está diferente mesmo, alguma coisa aconteceu com esse rapaz. E não foi uma mudança para pior, foi uma mudança para melhor. E o que aconteceu? Eles vieram para o Senhor, todos eles. Inclusive tem pastor no meio, tem obreiros, irmãos, uma das minhas irmãs, esposa de pastor, e assim por diante. Estão servindo a Deus, os filhos estão servindo a Deus, e assim, queridos, Deus agiu na nossa família. Então nós devemos continuar lutando pelos nossos queridos, porque o que de melhor nós poderíamos dar para a nossa família? A presença de Deus, nada mais e nada menos. Então, continuando a leitura da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele está falando de perseverança, de aperfeiçoamento diante de Deus, e ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, é claro que você quer estar com o Senhor Jesus, estar com Deus na eternidade para sempre. É claro que você e eu queremos voltar para casa. Para quem não entende, para quem nunca ouviu antes, aqueles que são de Deus, eles não vão para o céu. O céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Então, quando nós partimos desse mundo, nós estamos simplesmente voltando para casa. Que Deus nos criou para sermos dele, antes da fundação do mundo. Então, quando você finalmente descobre que você é dele, e você vai viver para ele, e você vai ter uma vida de comunhão com ele, então você vai estar simplesmente voltando às suas origens. A questão do pecado foi apenas um acidente de percurso
E por causa disso, o Senhor Jesus morreu na cruz por você e por mim. Ele derramou o sangue dele para que você e eu pudéssemos ser salvos. Então, queridos, quando alguém pedir oração para você em relação a enfermidades, em relação a problemas financeiros, em relação a problemas conjugais, em relação mesmo a, olha, eu quero conhecer a Jesus, mas eu estou tendo dificuldade, ora por mim. Meu irmão, minha irmã, ora mesmo. Não diga assim, olha, eu vou orar por você e pronto. Não faça isso, mas ora mesmo. Vai diante de Deus, com ou sem disposição. Se você não tem disposição, ora a si mesmo. Se você está cansado, ora a si mesmo, mas não deixe de orar e de buscar a presença de Deus. E não seja ingênuo, queridos. Muitas pessoas leram livros que ensinam coisas que são boas, mas a pessoa entende errado e passa a praticar de uma forma errada. Por exemplo, eu determino que tal coisa aconteça. Queridos, como assim eu determino que tal coisa aconteça? Se Deus quiser, se for da vontade dele, se estiver no plano dele, se é isso que ele quer, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Às vezes uma pessoa está enferma, está doente e pede oração. Aí nós oramos, intercedemos e aquela pessoa parte para o Senhor. Ela não se recupera, ela parte, ela morre ou parte para o Senhor. E o que acontece? Nós ficamos tristes e pensamos assim: Deus não me ouviu. Como assim não te ouviu? Deus fez o que era melhor para a pessoa, levou para junto dele. Então, queridos, tem o pastor Miguel Piper, ele morreu recentemente, um irmão muito precioso. E já com uma certa idade, não muito também, poderia ter vivido mais tempo, mas é uma pena que ele tenha, uma pena para nós. Mas era um pastor que acreditava muito em sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E ele disse para o pastor que ficou no lugar dele, ele disse o seguinte: quando eu morrer, por favor, não orem para Deus me ressuscitar, porque senão vocês vão passar vergonha. Então, aquela mentalidade assim, se Deus me chamou, eu vou e vou com alegria e não vou querer voltar. E esse era o desejo do coração deste amado e saudoso irmão. Então, queridos, vamos orar com maturidade, vamos orar com sabedoria e vamos orar realmente nos colocando no lugar daquele que está sofrendo, nos colocando no lugar daquela família, daquela pessoa que tem um ente querido que está sofrendo e a família está sofrendo, e nós também, queridos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, estaremos sofrendo junto com eles. Aliás, a palavra nos ensina isso, que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então, estar ali juntos, estar em oração. E quando acontece um milagre, quando a pessoa é curada, quando a pessoa é salva, então o que acontece? Nós fazemos uma festa com a família, fazemos uma festa com os anjos no céu e todo mundo fica em festa quando alguém finalmente é curado pelo Senhor, é liberto pelo Senhor, é restaurado pelo Senhor e para o Senhor. Então, meus amados, é isso. O apóstolo Paulo ele fala, ainda não consegui tudo, eu não alcancei ainda, mas eu estou caminhando para alcançar. Então, pastor, eu não estou conseguindo ainda orar do jeito que o senhor está falando aí. Então, vamos continuar, vamos prosseguir para o nosso alvo, vamos prosseguir diante de Deus, vamos prosseguir lutando, vamos prosseguir guerreando contra o inimigo das nossas almas,
vamos continuar batalhando em oração, porque ali na carta de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele descreve ali um soldado, que nós devemos estar revestidos com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, cingir assim a nossa cintura com a justiça, calçar os pés com o evangelho da paz. Para quê? Para lutarmos contra o inimigo, contra os principados, potestades, e vai por aí afora. Enfim, resumindo, para lutar contra o inimigo. Então, queridos, é batalha. Nós tiramos as pessoas das garras do inimigo usando força. E esta força é a sua oração e a sua perseverança e a sua persistência diante de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.